ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 21 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia: prevenção e saúde. O Ministério da Saúde começa a distribuir 35 milhões de doses de vacina contra a gripe. O imunizante vai prevenir contra 3 diferentes tipos de vírus influenza. A campanha desse ano vai começar no dia 7 de abril em 20 estados para os grupos prioritários, como idosos, crianças e gestantes. Natália Kozlik. O valor total do investimento do governo é de 1 bilhão e 300 milhões de reais e o público-alvo é de 81 milhões de pessoas. E ainda, começou hoje a valer o crédito do trabalhador. E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, está conosco aqui nos estúdios da Voz do Brasil para responder a perguntas de ouvintes sobre essa modalidade de crédito consignado que permite juros mais baixos. Você vai ouvir também. Hoje é o Dia Internacional das Florestas. O governo lança ação para aplicar 150 milhões de reais em projetos de reflorestamento em áreas de assentamentos rurais. E para garantir a preservação, o programa Bolsa Verde já beneficia mais de 50 mil famílias que ajudam a manter a vegetação natural de pé. Iniciativa une preservação ambiental e combate à pobreza. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula chega na próxima semana ao Japão para uma visita de Estado. Durante a viagem, o presidente brasileiro vai se reunir com autoridades e também se encontrará com o casal imperial japonês. Também está previsto uma agenda intensa de negociações para ampliar o comércio entre os dois países. O repórter Pablo Mundim está em Tóquio, capital japonesa, que tem fuso horário de cerca de 12 horas à frente do Brasil. Ele traz mais informações ao vivo para a gente a partir de agora. Bom dia, Pablo. Pablo Mundim, eu acredito que você está com o áudio fechado. Agora sim. Bom dia. Sim. Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite a você, ministro. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Aqui no Japão já é de manhã de sábado, na 5ª visita oficial ao país asiático. O presidente Lula pretende expandir o mercado e os investimentos entre os dois países. No ano passado, Brasil e Japão registraram intercâmbio comercial de 11 bilhões de dólares, com superávit brasileiro de 147 milhões de dólares. Aqui chegam produtos brasileiros como carne de aves, alumínio, celulose e café, mas falta a carne bovina. E esse tema vai estar na pauta de agendas do presidente Lula aqui no Japão. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de carne bovina, mas ainda não está no mercado japonês, que é o 3º maior importador de carne bovina do mundo. E o Japão gasta cerca de 4 bilhões de dólares por ano em importações do produto. O embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, explicou a importância da abertura desse mercado para o Brasil. Existe um empenho político de fazer avançar esse assunto. E o Brasil é um grande produtor de produtos do agronegócio, muito competitivo, muito seguro, muito responsável. Então nós achamos que isso é algo que é importante e que deve ser reconhecido. Agora, isso depende do entendimento que está em curso. Acho que a visita do presidente certamente ajuda nesse sentido. Pablo, e para ampliar o comércio brasileiro, o presidente vai se reunir com empresários também, não é isso? Exatamente, Luciano. Lula vai participar de um evento com 500 empresários de diversos setores, como alimentos, agronegócio e energia. Nesse evento serão assinados atos nos setores público e privado. Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, fala sobre o potencial de negócios entre o Brasil e o Japão. O Brasil é um grande parceiro, tanto do Japão como da China. E agora, com a ida do presidente Lula, os acordos serão assinados e, muito provavelmente, nós vamos ter um conjunto de novas aberturas de mercados para empresas brasileiras atuarem vendendo para o Japão e empresas japonesas venderem para o Brasil. A Apex identificou mais de 300 oportunidades de negócio só na relação entre Brasil e Japão.
Agora, Pablo, o presidente fica aí no Japão até o fim da próxima semana. Conta pra gente o que está previsto acontecer por aí. A agenda aqui vai ser intensa, Mariana. A comitiva brasileira chegará na segunda-feira aqui em Tóquio, para uma agenda oficial de 4 dias. O presidente Lula vai ser recebido pelos imperadores japoneses, evento que não acontece com o chefe de Estado desde 2019 aqui no Japão. Só um dado curioso, o Japão ele tem o costume de receber um chefe de Estado por ano. Então, isso não acontece desde 2019. Lula também vai se reunir com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba e com um sindicato japonês. Esse estreitamento de laços é importante porque este ano Japão e Brasil completam 130 anos de relações diplomáticas. Enquanto o Brasil tem a maior população nipodescendentes fora do país asiático, o Japão abriga a 5ª maior comunidade de brasileiros no exterior. Eu volto com vocês, Luciano e Mariana. Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo nesta manhã de sábado aí em Tóquio. A modalidade de crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada entrou em vigor hoje. Já foram feitas cerca de 15 milhões de simulações de empréstimo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O crédito do trabalhador, como é chamado esse tipo de consignado, permite empréstimos com juros mais baixos, porque as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento. Ele atende todos os trabalhadores que têm carteira assinada, inclusive empregadas domésticas, trabalhadores rurais e empregados de mês. Já foram fechados mais de 1.400 contratos. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está conosco aqui na Voz do Brasil hoje para falar sobre o programa e tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Boa noite, ministro, mais uma vez bem-vindo. Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana. Comentar também os nossos ouvintes desse importante programa e sempre boa audiência. Parabéns, mandar um abraço para o Pablo. Segunda-feira estou aí como presidente também no Japão, meio contra a vontade, mas estarei. Veja, a hora de 17h45 nós tínhamos 15.098.810 pessoas, trabalhadoras que entraram fazendo simulação na carteira de trabalho digital. Solicitações de 1.584.436 pessoas pediram simulações de propostas e 1.494 contratos fechados, empréstimos concedidos. E aí eu chamo a atenção, seguinte, pessoal, não tenha pressa de fechar o contrato. Você tem uma necessidade, está tudo certo, pede lá a simulação, solicita as propostas e aguarda todas chegarem. Todos os bancos que estão ali irão mandar a proposta para você. Não precisa fechar na primeira proposta que chega, nem na segunda, nem na terceira, nem na 10ª. Pega todas elas, vai para casa com a família, observa criteriosamente qual a melhor proposta para você. Eu estou achando que está tendo uma ansiedade muito grande para fechar os contratos, aí você pode fechar um contrato que talvez não seja o melhor. Então, tenha paciência, serenidade, pé no chão, porque isto é muito importante, seguramente, para cada trabalhador e trabalhadora que precise de um crédito. Esse crédito do trabalhador, nós trabalhamos desde o começo do governo do presidente Lula. Importante, Luciano, lembrar que o consignado nasceu em 2003, no primeiro governo Lula. Por acaso, tenho muita honra de ter sido a pessoa que sugeriu essa modalidade ao presidente Lula em 2003, que infelizmente não foi disponibilizado para todos os trabalhadores privados do país, porque tinha uma necessidade do empregador fazer o contrato com a instituição financeira e oferecer aos seus funcionários. E poucas empresas fizeram. Então, hoje tem a ordem de 3.800.000 trabalhadores só que tinham acesso a partir desses convênios. Neste momento, o presidente Lula pediu no começo, logo no comecinho do governo, é preciso democratizar o acesso ao crédito, é preciso chegar a todos os trabalhadores e trabalhadoras. E essa modalidade é para chegar para você, trabalhadora doméstica, você, trabalhador doméstico que é assalariado com carteira assinada, você pode. Ou seja, todos os trabalhadores e trabalhadoras que têm carteira assinada. O assalariado rural, mesmo que seja assalariado de pessoa física, assim como o assalariado do MEI, assim como o frentista do posto de gasolina, a trabalhadora do comércio, do serviço, da indústria, todos os trabalhadores com carteira assinada poderão solicitar esse crédito. Mas tenha paciência, só tome
em caso de extrema necessidade, para trocar uma dívida cara para mais barata ou para fazer um belo investimento que você esteja necessitando. Crédito sempre, né, deve ser feito de maneira muito consciente, um empréstimo deve ser feito sempre de maneira muito consciente, né, ministro? A gente tem aqui perguntas de ouvintes da Voz do Brasil com dúvidas, então eu quero começar com o Erlon Júnior, daqui de Brasília, e ele tem uma dúvida sobre os valores. Vamos ouvir. Boa noite, ministro. Meu nome é Erlon Júnior, sou chefe de seção e moro aqui em Brasília. Ministro, como vai ser calculado o limite de crédito que o empregado vai poder pegar com essa nova modalidade de crédito de consignado? Olha, Júnior, obrigado pela pergunta. O teu limite vai ser determinado pela tua margem possível da tua parcela. Você não pode ter uma parcela que ultrapasse 35% da tua remuneração. Aí você, a depender de quanto você vai pegar, você vai determinar quantas parcelas você terá de compromisso e sempre limitado até 35% do teu salário. Portanto, depende dessas variáveis. Quanto você ganha, quanto representa 35% e qual a tua necessidade, aí determina se é 24 parcelas, se é 36 parcelas, se é 42, enfim, é a tua necessidade casado com a tua capacidade de pagar. Ministro, nós temos aqui o caminhoneiro Diego Ricardo de Maringá, no Paraná, que quer saber também sobre a forma de pagamento. Vamos ouvir. Ministro, como vai funcionar o pagamento das parcelas do empréstimo? Olha, Diego, vai funcionar da seguinte forma. Você entrou na tua carteira digital, falou da tua necessidade. Todos os bancos tomam conhecimento da tua condição, teu perfil, e vai fazer as propostas, você vai decidir pela proposta que lhe der melhor juros na tua parcela. Aí você vai tomar a decisão a partir dali. A carteira digital e social vai informar o teu empregador que você tomou um empréstimo, fez um contrato com a instituição financeira, qual o valor da parcela, quantas parcelas o empregador tem obrigação de descontar na sua folha de pagamento. Essa é a forma do pagamento. E o senhor falou no juro, tem um juro máximo que pode ser cobrado, como acontece hoje no consignado para pensionistas do INSS e para funcionários públicos, ministro? Neste momento, não. Não terá um teto. É que o compromisso dos bancos é analisar o perfil de cada trabalhador. Então, ao entrar na plataforma, ali vai estar disponibilizado qual o salário do trabalhador, quanto tempo de casa que ele tem, qual a condição do empregador. Com esse perfil, o banco poderá oferecer a menor proposta, a menor taxa de juros para aquele trabalhador. Ou seja, o que vai determinar é o perfil do empregador e de cada trabalhador. Portanto, uma empresa menor, provavelmente, vai ter uma taxa maior do que uma empresa, um funcionário Petrobras, por exemplo, que tem todas as garantias, maior tempo de contrato, enfim, você tem as condições de garantia que estabelece qual o tamanho dos juros. Mas nós vamos monitorar. Se observarmos que tem abuso, é possível no futuro a gente pensar em teto se observar que os bancos estão abusando. Ministro, nós vamos ouvir agora a auxiliar de serviços gerais, Denise Cristina. A dúvida dela deve ser de muita gente que pensa em pegar esse empréstimo para quitar outra dívida que tem juros mais altos. Vamos ouvir. Eu queria saber se a pessoa que está com restrição no nome, se ela tem direito a fazer esse empréstimo consignado. Olha, Denise, isso é uma pergunta muito importante. Esse é um crédito democrático para todos os assalariados com carteira assinada. O banco não poderá olhar a tua condição. Além de olhar, você tem carteira assinada? O teu salário, a condição do teu empregador, portanto, a tua garantia é o teu salário e a tua folha de pagamento que será descontada em folha de pagamento. Portanto, não será necessário ele observar se você tem dívida extraordinária, se você está com o nome sujo na praça, enfim. Você pode até utilizar o empréstimo até para limpar o seu nome na praça. Bom, ministro, as nossas próximas perguntas são de ouvintes que querem saber sobre a burocracia para conseguir o acesso a esse empréstimo, né? Elas são, respectivamente, da babá Jusilene Andrade e também da vendedora Dioneia de Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. Faz para enviar meus documentos, demora para ser aprovado? Eu gostaria de te perguntar como contratar o crédito do trabalhador, que se demora muito para a gente conseguir este empréstimo. Obrigada. Olha, Jusilene, Dioneia, é muito simples, é que vai determinar a tua carteira de trabalho digital. Se você não tem, pega lá no celular, vai na lojinha, abaixa gratuitamente. Ali você vai acessar a tua carteira digital, isso vai dar acesso à plataforma social e você vai informar. Eu desejo um empréstimo no valor de tal.
e pretendo pagar em X parcelas. Cada banco vai entrar na tua informação, ter acesso ao teu perfil, como é que é teu empregador, qual a capacidade de pagamento a partir do teu salário e vai calcular as parcelas e o valor das parcelas. E você não tenha pressa de tomar a decisão. Espera todos os bancos entrar com proposta para você e escolha a menor taxa de parcela e a menor taxa de juro. Portanto, é na tua carteira de trabalho digital que você vai acessar e vai dar informação e ali também você vai receber informação de cada banco. Tenha muita calma nessa hora de fechar o contrato. Ministro, nós ainda temos um minutinho. Agora, além do desconto diretamente na folha de pagamento, o crédito do trabalhador tem uma outra garantia, que é o FGTS, caso a pessoa seja demitida, não é isso? Em caso de demissão, você foi demitido, você tinha feito um contrato de, por exemplo, para exemplificar, 24 parcelas, e você pagou 10 parcelas, resta 14 parcelas para pagar e você foi demitido. O que fazer? Não se preocupe, você vai utilizar 10% dos teus depósitos de fundo de garantia, mais a multa de rescisão do teu fundo de garantia para quitar a dívida. Mas não deu, ministro, não deu. Eu tinha, portanto, 14, foi suficiente para pagar mais 6, então sobrou aqui 8 parcelas. O que eu faço com as 8 parcelas? Não se preocupe. Você, quando arrumar um novo emprego, esse novo empregador seu vai ser notificado pela plataforma que você tem uma pendência de 8 parcelas junto à instituição financeira tal, que ele tem a obrigação de descontar na sua folha de pagamento respeitado ao limite de 35% do teu salário. Muito bem, nós conversamos com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre o novo crédito do trabalhador. Ministro, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço, um abraço forte a você, especialmente aos nossos ouvintes, e olha, muita cautela para não se endividar sem necessidade. Só faça com bom planejamento e boa sorte. Que Deus abençoe. O outono chegou e a vacina contra a gripe começou hoje a ser distribuída aos estados. Ao todo, foram adquiridas 73 milhões de doses para garantir a imunização dos grupos prioritários da população brasileira em 2025. E o Ministério da Saúde ajustou o calendário para que os imunizantes cheguem no momento mais estratégico do ano em cada região. Por isso, a campanha vai começar agora em 20 estados e na região norte somente no segundo semestre. No primeiro semestre, está prevista a distribuição de 67 milhões de doses da vacina contra a gripe para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Nessas regiões, o pico de casos ocorre no outono e no inverno, entre abril e junho. O imunizante já começou a ser enviado aos estados nesta sexta-feira, como anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. São 3 vírus nessa vacina, então a vacina 3 em 1, e que com essa proteção garante uma redução do risco de casos graves e óbitos em relação à influenza. Hoje começamos a distribuir para os estados pouco mais de 5 milhões de doses. Até o final desse mês de março vamos chegar a 35 milhões de doses. Até o final do mês de abril, 67 milhões de doses em 20 estados. A meta do governo é vacinar 90% dos grupos prioritários do calendário nacional de vacinação, que incluem crianças, gestantes e idosos. A campanha de reforço da vacinação terá início em 7 de abril para todo o público-alvo. A estratégia será mantida ao longo do ano, mas a recomendação é para que as pessoas possam ser vacinadas já neste semestre, antes da chegada do inverno, como alertou o ministro Padilha. A gente vai correr para chegar nessa meta. É muito importante que as pessoas se vacinem antes do inverno começar, que garante maior proteção, mas a gente vai deixar a vacina o ano inteiro para a gente poder atingir essas metas. E não perder nenhuma oportunidade vacinal. No segundo semestre, será a vez de atender a região norte, que devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, apresenta maior circulação do vírus nesse período do ano. O valor total do investimento do governo é de 1 bilhão e 300 milhões de reais e o público-alvo é de 81 milhões de pessoas. Reportagem Natália Kozlik.
Foi lançado hoje, no Dia Internacional das Florestas, um edital de 150 milhões de reais para projetos de reflorestamento em áreas de assentamentos na Amazônia. A iniciativa faz parte do Restaura Amazônia, que apoia projetos no chamado Arco da Restauração, uma região desmatada que vai do leste do Maranhão ao Acre. Segundo o governo federal, é a maior ação já lançada para a recuperação da vegetação nativa em assentamentos no Brasil. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o Brasil tem um compromisso histórico com a preservação da Amazônia e a melhoria das condições de vida das comunidades que nela vivem. O edital é muito importante, certo? Mas ele é a cereja do bolo. O que é mais importante aqui, que é o bolo? São as florestas. Nós estamos aqui porque as florestas, na América do Sul, são responsáveis por mais de 70% do nosso PIB, porque elas são um grande abrigo de biodiversidade. A chamada pública vai estar aberta até 21 de junho de 2025. Podem participar entidades sem fins lucrativos que estejam legalmente constituídas no Brasil há pelo menos 2 anos. A ideia é alcançar 945 assentamentos, beneficiando mais de 200 mil famílias em 210 municípios da região amazônica. A iniciativa é uma parceria do BNDES com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que tem como objetivo recuperar 6 milhões de hectares até 2030. E agora vamos falar sobre um incentivo para que extrativistas, quilombolas e povos tradicionais continuem produzindo e conservando a natureza. O benefício do Bolsa Verde já chega a mais de 56 mil famílias, principalmente na região norte. O programa paga R$ 600 aos beneficiados a cada 3 meses. Retomado em 2023, o programa Bolsa Verde já beneficia mais de 56 mil famílias que ajudam a proteger o meio ambiente. A iniciativa concede R$ 600 por trimestre a famílias de baixa renda que vivem em territórios tradicionais, como reservas extrativistas e assentamentos da reforma agrária. Gente como a paraense Maria dos Santos Pacheco, que vive no assentamento Ilha dos Macacos, no Marajó. Ela fala da importância do benefício. Parte do dinheiro a gente coloca na alimentação, né? E a outra parte a gente já coloca para a gente preservar a trabalho do sítio, da roça, a trabalho dos manejos do nosso açaí. É muito importante a preservação do meio ambiente. As famílias beneficiadas estão em 462 territórios, principalmente na Amazônia Legal, espalhadas por 109 municípios de 10 estados do país. Além do auxílio financeiro, o programa oferece assistência técnica e ações de extensão rural para fortalecer a produção e valorizar a sociobiodiversidade, produtos como castanhas, frutas, sementes e artesanato. A pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, Isabel de Castro, fala da importância da assistência técnica para essas pessoas. Você envolve as famílias para monitorar suas áreas para preservação ambiental e dar assistência técnica a essas famílias, né? Então, hoje em dia, tem mais de 15 mil famílias com assistência técnica. A meta do governo é triplicar o número de famílias beneficiadas até o final de 2026. A secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural e Sustentável do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Edel de Moraes, explica que o programa dá visibilidade a esses povos. São os ribeirinhos, são os pescadores, são os extrativistas, caboclos, são pessoas do interior, são famílias que fazem a conservação e é um programa que reconhece quem são esses trabalhadores. Para receber o benefício, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único e assinar um termo de adesão digital, disponível no site bolsaverde.mma.gov.br. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Cleide Lopes. Você já ouviu falar de uma região chamada Pequena África, no Rio de Janeiro? A região fica na zona portuária e abriga importantes sítios históricos. Um deles é o Cais do Valongo, que foi o principal porto de chegada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. E também o cemitério dos Pretos Novos, onde eram sepultados os africanos recém-desembarcados que não sobreviviam, e também a Pedra do Sal, que é um dos berços do samba carioca. E foi lançado hoje um concurso que vai reunir ideias inovadoras, urbanísticas
técnicas e arquitetônicas para a região. O edital é voltado a equipes lideradas por arquitetos e urbanistas negros e tem como objetivo a criação do Distrito Cultural da Pequena África, que vai funcionar como um museu a céu aberto. As inscrições vão até 15 de maio no site concurso BNDES Pequena África, tudo junto.com.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF julga a ação penal em que a deputada federal Carla Zambelli é ré por porte ilegal de arma. Tribunais regionais eleitorais reforçam ações de combate ao racismo. Ministério Público Federal sugere medidas para a preservação de bens tombados da Igreja Católica. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar em sessão virtual ação penal contra a deputada federal Carla Zambelli. A parlamentar responde por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Neto Costa. O caso faz referência a um episódio que ocorreu na véspera do segundo turno das eleições de 2022, em que a deputada federal Carla Zambelli perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo de arma em punho, após ter sido provocada por ele a respeito do pleito daquele ano. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que alega que a parlamentar agiu fora dos limites da autorização de porte de arma para a defesa pessoal. O julgamento teve início hoje e segue até a próxima sexta-feira, dia 28. Pais que não vacinarem filhos contra a Covid-19 estão sujeitos à multa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. Após não vacinar a filha contra a Covid-19, mesmo sendo notificado pelo Conselho Tutelar, um casal no Paraná foi multado em 3 salários mínimos. A terceira turma do STJ considerou que a vacinação contra a doença foi recomendada em todo o país a partir de 2022 e que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a obrigatoriedade da vacina desde que ela esteja no Programa Nacional de Imunizações ou que a aplicação seja definida por lei ou ainda pelo Poder Público com base na ciência. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a multa pode variar entre 3 e 20 salários mínimos. Hoje é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. E a Justiça Eleitoral se mobiliza pela promoção da igualdade racial. Fábio Ruas. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia inaugurou um canal específico na ouvidoria para receber denúncias contra a discriminação racial. No Ceará, a Justiça Eleitoral promoveu um encontro com autoridades do Judiciário e da Administração Pública para propor ações de enfrentamento ao racismo estrutural. E no TRE do Tocantins, foi ampliado o acesso ao protocolo para julgamento com perspectiva racial para que juízas e juízes considerem questões raciais em seus julgamentos. Empregada da USP terá a jornada reduzida para cuidar de filho com autismo. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. Ao ter o pedido negado pela Universidade de São Paulo, a chefe administrativa acionou a Justiça para pedir a redução da jornada de trabalho de 40 horas para acompanhar o tratamento do filho de 10 anos diagnosticado com autismo. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a redução em 50%, sem redução de salário e nem compensação de horário. Ministério Público Federal sugere medidas para a preservação de bens tombados da Igreja Católica. A nota técnica foi enviada ao secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Vanessa Pereira.
De acordo com o Ministério Público Federal, dos 1.320 bens tombados pelo IPHAN, 424 são ligados à Igreja Católica. Na nota técnica, o MPF aponta que o atual sistema jurídico de proteção desses bens apresenta falhas, como comprovado pelo desabamento do teto de uma igreja em Salvador em fevereiro deste ano. Por isso, o órgão sugeriu a criação de um fundo patrimonial específico para a gestão dos bens tombados, administrado por uma fundação ou associação ligada à Igreja Católica, com o objetivo de garantir uma gestão profissional e financeiramente sustentável. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que inclui medicamentos no SUS vai ter a participação da sociedade civil. Lei Paulo Gustavo avança projeto que amplia prazo para execução de recursos no setor cultural. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estão entre as 19 homenageadas com o diploma Berta Lutz do Senado. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Educação aprovou um projeto que aumenta o prazo para a execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo, destinados ao setor cultural brasileiro até o dia 31 de dezembro deste ano. Segundo o relator da proposta, a demora na regulamentação da lei e a ocorrência de desastres naturais no país dificultaram a aplicação dos recursos dentro do prazo original. Repórter Paulo Barreira. Criada em 2022, a lei prevê o repasse de recursos públicos a fim de diminuir os efeitos econômicos e sociais enfrentados pelo setor durante a pandemia de Covid-19. Segundo o relator da proposta, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, a demora na regulamentação da lei e a ocorrência de desastres naturais no país dificultaram a aplicação dos recursos dentro do prazo original. A princípio, o prazo para a execução dos recursos seria adequado para o atingimento dos objetivos almejados. Todavia, a ocorrência de calamidades públicas no território nacional neste ano, e em especial os eventos climáticos de chuvas intensas que castigaram o estado do Rio Grande do Sul, justifica ampliar para a data limite de 31 de dezembro. Agora, o projeto segue para análise na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Jorge Cajuru, do PSD de Goiás, apresentou um projeto para alterar as regras de prescrição penal em casos de fuga de condenados. Hoje, se um detento foge e não é recapturado no prazo restante da pena, ele não pode mais ser punido. Cajuru considera uma lei injusta com as vítimas. A proposta suspende a prescrição até a recaptura ou apresentação voluntária do fugitivo. Acredito, senhoras e senhores, estar prestando aqui um serviço à sociedade, fortalecendo a justiça e dando a garantia de que ninguém pode ficar impune por simplesmente fugir. Afinal, não há nenhum sentido em favorecer quem foge para escapar da responsabilidade pelo crime que cometeu. Já o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, propôs o uso de recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima para fortalecer a agricultura familiar e mitigar impactos de eventos climáticos extremos. Outra possibilidade de aplicação da verba seria no financiamento de tecnologias sustentáveis e programas de recuperação produtiva. A proposta ainda será analisada pelas comissões do Senado. Porque todos os anos agora nós nos deparamos ou com grandes estiagens, que é a seca, ou então, como está agora no meu estado, as enchentes. Então a ideia é que a gente possa criar um auxílio permanente para que essas pessoas, principalmente o pequeno produtor, o produtor da agricultura familiar, possa ser beneficiado. A comissão que inclui medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS, vai ter a participação da sociedade civil. A Conitec assessora o Ministério da Saúde nessas decisões.
Repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou o projeto de lei da deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, que inclui um representante da sociedade civil na comissão que decide quais os novos medicamentos e tratamentos serão oferecidos no Sistema Único de Saúde. O representante será indicado por entidades ligadas à área da saúde e terá direito a voto. Órgão permanente do Ministério da Saúde, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, assessora ao Ministério nos processos de incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos no SUS. Para o relator, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, a mudança será um avanço nos processos decisórios da CONITEC, porque vai assegurar que as demandas sociais sejam consideradas nas recomendações da comissão. Essa medida aproxima o processo decisório das realidades vividas por grupos diretamente impactados pelas tecnologias analisadas, contribuindo para recomendações mais efetivas, transparentes e equânimes. O texto segue agora para a sanção presidencial. E a Comissão de Infraestrutura discutiu com representantes da ANAC a suspensão dos voos da empresa Voipés. No ano passado, um avião da empresa caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando 62 pessoas mortas. Funcionários denunciaram problemas técnicos que poderiam comprometer a segurança de voo. Repórter César Mendes. Os voos da empresa aérea Voepaz foram suspensos no dia 11 de março por decisão da ANAC, até que a companhia comprove capacidade para garantir os níveis de segurança exigidos. Em agosto do ano passado, um avião ATR-72 da Voepaz caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando 62 pessoas mortas. E funcionários da empresa denunciaram problemas técnicos que poderiam comprometer a segurança de voo. Em outubro, a ANAC estabeleceu condições para a Voepaz continuar operando, como a redução da malha aérea e o aumento do tempo de manutenção das aeronaves no solo, exigências que não foram cumpridas, segundo a ANAC. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, quis saber se houve falha da fiscalização antes do acidente. A grande indagação é essa, né? Será que esses elementos não estavam antes presentes? Por que a suspensão foi feita só agora? O diretor-presidente substituto da ANAC, Roberto Silveira Honorato, garantiu que a Voepaz já estava sob a vigilância da ANAC antes do acidente, mas disse que não havia indícios de degradação das condições de segurança nos voos da empresa antes de fevereiro deste ano. As atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro estão entre as 19 agraciadas com o diploma Berta Lutz, a ser entregue na próxima quinta-feira no Senado. A escritora Conceição Evaristo e a presidente do Instituto Ayrton Senna também vão receber a maior honraria do Senado por defenderem os direitos da mulher. Repórter Érica Christian. Entre as agraciadas do diploma Berta Lutz, que reconhece quem atua na defesa dos direitos das mulheres, estão as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Também receberá a premiação a escritora Conceição Evaristo, por sugestão da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ela escreve sobre a luta das mulheres negras, além de ter uma militância muito coerente com aquilo que ela pensa e com aquilo que ela defende. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, quer homenagear a filantropa Viviane Senna pelo trabalho dedicado à educação de crianças e adolescentes que não foram alfabetizados na idade certa. O Berta Lutz será concedido ainda para a ativista Tunísia de Carvalho, que fugiu dos Estados Unidos com a filha após ser vítima de violência doméstica do ex-marido norte-americano. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, diz que Tunísia transformou a dor em uma luta. Mesmo após essa batalha de 18 meses para provar sua inocência, a Tunísia não se calou. Hoje, ela atua no Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior, o GAMB. Também vão receber o Berta Lutz a presidente da Rede Sara, Lúcia Braga, a coordenadora da Rede Equidade do Senado, Maria Nunes, a ex-senadora Marisa Serrano, a ex-ministra da Mulher, Cristiane Brito, além de uma produtora rural, uma juíza, uma reitora, uma pediatra, uma médica mastologista, uma empreendedora, uma procuradora, uma filantropa e a primeira gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a gestão de vagas em creches de todo o país. A fiscalização identificou que 35% das cidades que possuem fila de espera não seguem as regras definidas por lei. O ministro Bruno Dantas, relator do processo, destacou a importância das creches para que as famílias mais vulneráveis consigam se manter no mercado de trabalho. Quando nós falamos desses programas referentes à creche, nós estamos falando principalmente na inserção das mães no mercado de trabalho. E esses programas contribuem para a geração de renda e melhoria das condições de vida dessas mulheres. A legislação define critérios para acesso às creches, que devem priorizar crianças em situação de vulnerabilidade. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Líderes definem votação de projetos defendidos pela bancada feminina. Debate na Câmara alerta para a prevenção e o tratamento da obesidade. Presidentes eleitos de comissões analisam as prioridades para este ano. Boa noite. Novos presidentes das comissões de Relações Exteriores e de Integração Nacional são eleitos. A repórter Noelle Nobre tem as informações. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, é o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Ele foi eleito com 24 votos de um total de 28. Felipe Barros assume a presidência em substituição ao deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul. O novo presidente disse que dialogará com todos os partidos políticos e buscará fortalecer a soberania nacional e resgatar liberdades. Ele acredita que no Brasil, democracia é palavra quase sem sentido e um grupo político à direita foi escolhido para ser eliminado da vida pública. É com imensa responsabilidade que recebo a missão do presidente Bolsonaro e do meu partido, PL, para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Trincheira tão importante para que resgatemos a nossa verdadeira soberania, nossas liberdades, para que a nossa democracia volte a ficar de pé. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional trata de temas de política externa, como relações diplomáticas, tratados e acordos internacionais e da política de defesa nacional, incluindo assuntos das Forças Armadas. Já na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, foi eleita por unanimidade com 11 votos presidente do colegiado. Ela destacou o fato de ser uma mulher nordestina na liderança da comissão e disse que lutará por infraestrutura e investimentos. Lutaremos contra as desigualdades regionais e em prol de mais infraestrutura e investimentos. Nos debruçaremos sobre projetos que visem transformar a economia local e fiscalizaremos cada recurso destinado ao desenvolvimento das regiões, tal como fez o nosso presidente Zé Rocha. Também atuaremos como elo entre os estados e municípios e o governo federal. A comissão debate e analisa propostas sobre planos regionais, desenvolvimento e integração de territórios, Sistema Nacional de Defesa Civil e migrações internas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Foram eleitos os novos presidentes das Comissões de Trabalho e Desenvolvimento Econômico da Câmara. Saiba mais na reportagem de Lara Rage. O deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, foi eleito com 15 votos presidente da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Ele substitui o deputado Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, na presidência do colegiado, que debate e analisa propostas sobre política salarial, regulamentação das profissões, segurança e medicina do trabalho, políticas de emprego e de aprendizagem, direito de greve, sindicalismo, entre outros temas. Entre as prioridades da comissão, Léo Prates citou o debate sobre a regulamentação do trabalho dos motoristas por aplicativo e o fim da escala de trabalho 6x1, prevista em proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara.
Nada feito assodadamente, debatendo com a classe patronal, porque ninguém hoje é contra ninguém, acabou essa dicotomia, nós estamos remando na mesma direção e equilíbrio que você conduziu, eu também espero conduzir. Já o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, foi eleito com 10 votos presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. Lafayette de Andrada substitui o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, na presidência do colegiado, e defende que o Brasil jamais terá desenvolvimento social e combate à desigualdade social se não conseguir fomentar o desenvolvimento econômico. E aqui será o fórum em que nós iremos discutir o nosso desenvolvimento econômico, teremos que lutar bravamente para que o governo implemente políticas públicas de fomento ao desenvolvimento econômico. As políticas de colchão social, elas não serão eficazes se nós não estimularmos o desenvolvimento econômico. Colchão social sem desenvolvimento econômico culmina na pobreza. A comissão debate e vota temas relacionados a sistema monetário, câmbio, relações econômicas internacionais, políticas de importação e exportação, privatizações, cooperativismo, entre outros. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Economia. Felipe Barros, do PL do Paraná, avalia que o descontrole nos gastos públicos promove a inflação e a alta do dólar. Segundo o parlamentar, o IBGE tentou maquiar os dados que indicavam a falência do país há meses. O governo simplesmente faliu o Brasil. O gasto público completamente desenfreado, o governo completamente perdido, não sabe o que faz. O Lula delega ao Haddad, que atende, por sua vez, única e exclusivamente o interesse dos banqueiros, em detrimento do povo pobre. Basta ver esse suposto corte de gastos que eles propuseram no final do ano, que infelizmente foi aprovado pelo Congresso, em que na prática não era um corte de gastos, era o corte de benefícios sociais da população que mais precisa receber aquele recurso. Corte de gasto do governo mesmo não veio absolutamente nada. Felipe Barros também alerta que a situação econômica tende a se agravar nos próximos meses. Ele defende que o Congresso assuma a responsabilidade de aprovar reformas estruturais, como a administrativa, para frear o descontrole nos gastos e evitar uma crise ainda maior. Novos presidentes das comissões de Agricultura, de Esporte e de Cultura apresentam suas propostas para 2025. Acompanhe com a repórter Silvia Munhato. O novo presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, disse que o setor está em crise e precisa ser defendido pela comissão. Não haverá espaço para ataques ao agro. Não permitiremos que tentem menosprezar aqueles que trabalham de sol a sol para produzir o alimento tão sagrado na mesa do povo brasileiro. A agricultura e a pecuária são a espinha dorsal da nossa economia. E qualquer tentativa de enfraquecê-la será enfrentada com firmeza e responsabilidade por essa comissão. Também foi eleita a nova presidente da Comissão de Esporte, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Que nós temos nas mãos, talvez, os programas mais importantes para a população. Se nós considerarmos o esporte como uma atividade de inclusão, se nós considerarmos o esporte como uma atividade de saúde, que sempre entendi e acreditei na importância da atividade física, não só para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para a saúde da população, mas também como um instrumento relevante de modificação da vida de muitas pessoas. Na Comissão de Cultura foi eleita como presidente a deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul. Eu sou arquiteta de formação, tenho bastante acúmulo na área de patrimônio histórico, mas sei de cada um aqui, a história de cada um, o quanto cada um pode contribuir para a comissão. Então, quero dizer que contem conosco, e que juntos a gente consiga fazer um belo trabalho durante esse ano. Denise Pessoa disse que uma das grandes discussões do ano será sobre o Plano Nacional de Cultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. PL comanda as comissões de Segurança e Turismo, enquanto o PT assume a da Amazônia. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as eleições e tem os detalhes.
Com 20 votos favoráveis e 6 em branco, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele assumiu o cargo com o discurso de atuar como gestor na fiscalização do governo federal e no diálogo com estados e municípios. Também fez apelo aos demais deputados para ampliar a produção legislativa da área de segurança pública. Aqui eu deixo de lado o meu papel de deputado para assumir um papel de gestor da comissão. É aqui que a gente vai trazer a resposta aos anseios da sociedade, anseio de segurança. Tragam os projetos que vocês desejam relatar, entreguem as relatorias. Vamos juntos construir um Brasil mais seguro. Já a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, foi eleita por unanimidade para comandar a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara. Ela celebrou assumir o cargo em momento único para a Amazônia, que estará no centro das atenções globais durante a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro em Belém do Pará. O mundo passa por profundas transformações, abrindo espaços para novas lideranças. O Brasil tem condições de exercer um protagonismo único, construindo alianças estratégicas a partir da defesa de um modelo de desenvolvimento que respeite a diversidade cultural, a biodiversidade e a justiça global. E o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, foi eleito presidente da Comissão de Turismo, também por unanimidade. Ele lembrou a experiência de ministro do Turismo entre 2019 e 2020 e afirmou que o setor é uma das molas propulsoras da economia brasileira, com impacto direto em outros 53 segmentos produtivos. Apesar de integrar um partido da oposição ao governo federal, o deputado elogiou a atual gestão do ministro Celso Sabino, com quem pretende de trabalhar em defesa dos temas consensuais. Um presidente do diálogo 100% à disposição para fazer com que o turismo ele possa realmente alcançar o patamar que talvez nunca alcançou. O Brasil ele tem um potencial gigantesco que ainda não foi traduzido em resultado. O que precisa é de apoio a quem gera emprego, ao trade do turismo, a questão do PERSE, que precisa de permanecer, precisa de continuar. O PERSE é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Foi criado durante a pandemia de Covid-19 e, em princípio, está válido até 2026, mas há negociação no Congresso para a prorrogação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Saúde. Obesidade é epidemia mundial e exige ações de prevenção e tratamento. O tema foi debatido em sessão na Câmara com especialistas e parlamentares. A reportagem é de Mônica Tati. Participantes de uma sessão solene na Câmara dos Deputados concordaram que a obesidade já se tornou uma epidemia mundial e ressaltaram as sugestões da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para prevenir e tratar a doença. O debate foi convocado para marcar o Dia Mundial da Obesidade, lembrado sempre em março. A obesidade é uma doença crônica capaz de provocar inúmeras outras enfermidades e que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente de idade, gênero ou condição social. O deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, presidiu a sessão e destacou que 1 em cada 5 brasileiros enfrenta problemas com excesso de peso e a tendência é a expansão desses números, conforme dados do Atlas Mundial da Obesidade. Até 2035, o Brasil deve ter cerca de 127 milhões de adultos com alto índice de massa corporal, o IMC. O Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 a 19 anos com obesidade ou sobrepeso. Em 2019, ocorreram 177.929 mortes em decorrência de doenças não transmissíveis atribuídas à obesidade, como diabetes, doença arterial, coronariana, AVC, acidente vascular cerebral e câncer. A OMS defende algumas estratégias, como ações de incentivo às práticas saudáveis desde os primeiros dias de vida. O deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, está de acordo com as recomendações e ressalta que a doença é um grave problema de saúde pública e não apenas uma questão estética ou de estilo de vida. O combate à obesidade exige uma abordagem multidisciplinar e políticas públicas efetivas.
Precisamos ampliar as campanhas de prevenção e educação sobre alimentação, incentivar e facilitar o acesso à prática de atividades físicas em escolas, locais de trabalho e espaços públicos. Regulamentar a publicidade de alimentos ultraprocessados, principalmente aqueles voltados para crianças e adolescentes. Garantir uma rede de atendimento adequada para o tratamento da obesidade, incluindo suporte médico, nutricional e psicológico. Já a médica endocrinologista Lívia Lugarinho Correia de Melo ressalta que o único tratamento disponível para tratamento da obesidade no âmbito do SUS é a cirurgia bariátrica. Apesar de ser uma medida importante, a médica lembra que são necessárias outras ações para combater a doença, que é crônica, tem uma fisiologia complexa e envolve fatores genéticos e ambientais, sendo necessária a combinação de mudanças de estilo de vida juntamente com o uso de medicamentos específicos. Nesse contexto, a terapia farmacológica com medicações anti-obesidade são complementares. É importante reforçar que elas não substituem, elas não competem. Assim como as causas da doença são multifatoriais, as soluções também precisam ser. Os estudos mostram que a associação de ambos os tipos, tratamento farmacológico e não farmacológico, contribui para a manutenção a longo prazo. Lívia Lugarinho acrescenta que os gastos com prevenção são vantajosos, pois os custos com a obesidade e suas complicações, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer e outras patologias, podem vir a comprometer até 3,3% do PIB global nos próximos 10 anos. O presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, Fábio Trujillo, também ressalta a necessidade de se combater o estigma associado às pessoas acima do peso e que muitas vezes dificulta a busca pelo tratamento. Ele destacou que 31% dos brasileiros estão com obesidade e 68% dos adultos estão acima do peso. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Segurança Pública. Deputados devem votar na próxima semana propostas da bancada feminina e punições mais duras para alguns crimes. Os detalhes com a repórter Cibele Comanetti. Os líderes dos partidos na Câmara dos Deputados decidiram votar na próxima semana projetos indicados pela bancada feminina em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Entre as propostas está a que aumenta a pena para quem oferecer droga, incluindo álcool, a criança ou adolescente. O projeto é da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. A líder da Federação PSOL Rede, deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio, disse que todos os projetos têm consenso dos partidos. São vários projetos que envolvem a ampliação dos direitos da gente que é mulher, e das meninas também, desde proteção à dignidade das meninas, enfrentando a violência sexual contra meninas, proteção da mulher no ambiente digital. Tem um projeto bastante importante também relativo à prevenção ao câncer, que atinge muitas mulheres, em especial câncer de mama, câncer de colo de útero. O Colégio de Líderes também decidiu votar na terça-feira o projeto que endurece as penas contra agressão ou homicídio de juízes e promotores. De acordo com o líder da maioria, deputado André Figueiredo, do PDT cearense, os deputados definiram que serão votados por consenso 2 destaques para incluir os oficiais de justiça e defensores públicos no texto. A pauta de votações de quarta ainda não está fechada. Entre os projetos que podem ir à votação na quarta está o que aumenta o tempo de prisão para quem disparar arma de fogo de uso restrito ou proibido. De acordo com o líder do Podemos, deputado Rodrigo Gambale, de São Paulo, os líderes apresentaram diversas sugestões, mas só será votado o que tiver acordo. Nós veremos até no final dessa semana se não há divergência entre os partidos. Caso não haja divergência, tem uma gama de projetos que irão para a pauta na quarta-feira. Aqueles que tiver um consenso entre os líderes ou até mesmo de indicação do próprio governo, ele será pautado na quarta.
O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, informou que o projeto que trata da Lei do Mar também pode ser analisado na semana que vem. Hoje, o PL anunciou a retirada da obstrução à matéria, mas a votação ainda depende de ajustes do texto, que é relatado pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. Após a reunião do Colégio de Líderes, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, informou que a oposição vai entrar em obstrução se não for definida a tramitação do projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O presidente Hugo Mota não estará aqui a semana que vem. Por respeito à sua ausência, nós vamos aguardá-lo voltar e aí ele terá que tomar decisão. Se esta decisão não for tomada, a partir da volta do presidente Hugo Mota, o PL e toda a oposição entrará em obstrução na casa. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ainda não decidiu se enviará o projeto para uma comissão especial ou se aceitará a apresentação de requerimento de urgência para votá-lo diretamente no plenário. Na próxima semana, ele vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem ao Japão. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cibele Comanete. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Um bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.